Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta para mais um momento de culto. Sejam bem-vindos para esse momento. Obrigado por estar me recebendo aí na casa de vocês, no espaço de vocês. E hoje nós temos a oportunidade de continuarmos assim diante daquela luz da Páscoa. Estamos aí no tempo pós-Páscoa e ainda temos o convite de pensarmos sobre a novidade da vida que Deus está trazendo para nós. Esse tempo novo, que é o tempo da nova vida, inaugurada pela luz do túmulo aberto do Cristo ressuscitado. Que Deus abençoe para cada um de nós esse momento e que possamos olhar para os textos bíblicos e também as músicas que estão dentro do nosso culto de hoje, que elas possam nos trazer assim a oportunidade de nos conectarmos a essa nova vida, a esse tempo novo que Deus está propondo para nós. Nós vamos direto ao momento da nossa confissão, arrependimento e pedido de perdão, e para isso eu convido vocês a que nos aproximemos do altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua presença em nossa vida, pelo Teu convite a que cheguemos diante da Tua presença. Te agradecemos pela oportunidade de, mesmo sendo pecadores, podermos estar aqui diante de Ti, trazendo a nossa confissão, o nosso arrependimento e o nosso pedido de perdão. Recebe-nos da Tua graça e do Teu amor e concede-nos o perdão que Cristo conquistou com sua morte e ressurreição por todos nós. Ajuda-nos também a desenvolvermos o pensamento de compartilhar esse perdão com as pessoas com quem nós convivemos. Concede-nos igualmente o poder do Espírito Santo para que possamos ter forças, orientação, discernimento, conhecimento e capacidade para fazer escolhas e decisões que nos mantenham ligados a Ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, estejam com todos nós e nos acolha também na sua bondade. Perdoados estão todos os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora à leitura do texto do Salmo do dia de hoje. Então, o Salmo de hoje é o Salmo número 148. Nós vamos então compartilhar essa palavra agora com todos vocês aí em casa. É um salmo que fala sobre o louvor a Deus por tudo que Ele faz de bom por nós. E diz assim a palavra: todos os que estão nos céus louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que o mais alto dos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louvem o Senhor, tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neves, nuvens, ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis de todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima do céu e da terra. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Essa é a palavra do Salmo de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor.
O texto que substitui o Antigo Testamento no culto de hoje é o texto de Atos, capítulo 5, versículo 12 até o versículo 20, que tem por título Milagres e Maravilhas. Aqui a palavra diz assim: Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sombra cobrisse a alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas, naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Esta é a palavra de Deus de hoje. Meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz-me às calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação. Eu já andei aflito e quase pereci. Em Cristo Deus querido, a clara luz eu vi. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois Ele sempre guia os seus com puro amor. Ao mundo, a Deus, eu quero levar o teu amor. Esteja aqui comigo e ser meu protetor na lida desta vida, em tentação e dor. Vem dar-me forte apoio, enfim a paz e o céu. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz-me às calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação. Sabendo que só nele é certa a salvação. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 até o versículo 18, é o texto da epístola de hoje. Palavra que diz assim: Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de que sirvamos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino
e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como bronze, refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e me disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Esta é a palavra da epístola de hoje. Cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver. Com Cristo nós iremos renascer. Laia, 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 laia. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Laia, laia. Ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Laia, 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 laia. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Laia, laia. Verdadeira vida é Jesus, e quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, a nossa luz. Laia, 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 laia. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Laia, laia. Em João capítulo 20, versículo 19, nós encontramos o evangelho do dia de hoje. Nós compartilhamos essa palavra que diz o seguinte: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida ele lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou.
Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali o meu dedo, e também se não puser a mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus! Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Agora nós confessamos nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar estes seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro, é Ele quem nos guia à salvação eterna. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aí, então, com a possibilidade de abrirmos os textos bíblicos que foram lidos durante o culto, para buscarmos, então, também as verdades que Deus tem para nos revelar no dia de hoje. Nosso tema de reflexão, nós podíamos dizer, poderíamos formular assim: urgências da ressurreição. Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 1, versículo 18, a gente vê lá que Jesus está dizendo: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Quando a gente olha para a história desse Jesus dentro do mundo, por exemplo, quando ele iniciou o ministério dele, quando ele chegou aqui, começou o trabalho dele, logo depois do batismo dele ali,
a gente tem no relato bíblico que ele subiu a montanha e fez o primeiro grande sermão, Sermão do Monte, chamado lá. Essas foram as primeiras palavras públicas, assim, proferidas por Jesus. E se a gente vai lá olhar o Sermão do Monte, a gente vai ver que naquele sermão, que não é curto, Jesus lançou todas as bases do seu ministério. Todas as coisas que seriam consideradas assim as coisas mais importantes desse novo tempo que estava surgindo, que era o tempo do Novo Testamento, que era o tempo do novo acordo, da nova aliança, todas essas coisas estão citadas nos capítulos do Sermão do Monte, lá de Mateus 5, que é onde ele aparece também. Jesus então citou, poderíamos dizer assim, as coisas mais importantes da sua plataforma ministerial, trazendo um novo tempo, trazendo o cristianismo como proposta de vida. Quando ele volta da morte, a sua ressurreição, novamente ele vai trazer algumas ênfases que são consideradas então as urgências da ressurreição. O que a partir de agora passam a ser as coisas mais importantes desse novo tempo da pós-vida, da ressurreição, da Páscoa, desse novo tempo que nós temos diante de nós. E é aí que a gente para agora, e os textos de hoje, eles vão nos trazer quais são essas urgências. Vamos ver assim que quando a primeira fala dele para os discípulos, quando ele encontra com os discípulos naquele domingo de noite, os discípulos trancados, as portas fechadas lá, Jesus entra, qual foi a primeira palavra que ele usou para eles? Que a paz esteja com vocês. O conceito de paz precisa então ser entendido. Se Jesus ele inaugura esse novo tempo com esse conceito de paz, é importante que a gente compreenda o que quer dizer com isso. O que significa esta paz? Esse conceito tão complexo, tão denso. Na linguagem hebraica, shalom tem um significado muito forte de delicadeza, de integridade, de cortesia, de atenção com a outra pessoa. Essa atenção, esse cuidado é o que caracteriza esse Deus que volta da vida, ou melhor, que volta da morte, que vem para trazer uma nova vida. Esta nova vida, a vida da Páscoa, que é para ser a nossa vida agora, ela precisa ser marcada por esta paz, por esse conceito de shalom. Essa plena satisfação psicológica, espiritual, material, física, que prevê essa integridade do ser humano. Jesus Cristo está olhando para a integridade dos seus discípulos ali. E ele quer trazer para os discípulos essa ideia de tranquilidade, de serenidade, de segurança. E Shalom também tem uma ideia de prosperidade, de estar se dando bem, que esta vida é para ser uma vida abundante, a vida nova, a vida da ressurreição, uma vida plena, uma vida completa, bem diferente de qualquer outro tipo de vida que se possa pensar dentro deste mundo. A vida que vem da graça de Deus, a vida que vem da justiça de Deus, a vida que só pode ser alcançada em Deus, a vida que é presente de Deus, é Shalom que traz isto. Este é o significado dessa paz e desta palavra, e é isso que Jesus larga como primeira palavra no meio dos seus discípulos. A primeira urgência é que sintamos a paz que só temos agora com Deus por causa da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição resgatam aquela paz que era a paz que estava lá no jardim antes do pecado. Agora é possível acessar essa paz pelo perdão que Ele nos traz. Esta é a nova vida. Que nos apropriemos dessa paz, que nos comprometamos com esta paz, que compartilhemos esta paz, que promovamos esta paz, que nos equalizemos em nossa vida com esta paz. É impossível entender a vida depois da ressurreição, senão nesta dimensão do Shalom divino, ou da paz divina que vem para todos nós. A ressurreição, ela é o selo da paz.
É o selo da garantia e da aprovação de Deus, da paz entre nós e Deus, que foi conquistada por Cristo. Nós que antes estávamos em guerra, em conflito com Deus por causa dos nossos pecados e das nossas culpas, agora estamos em paz com Deus. E a ressurreição é o selo disso. Todos os conflitos gerados pelo pecado são pacificados agora pela ressurreição de Cristo. Todas as tensões que o pecado gera entre nós e Deus e entre nós e o nosso próximo são pacificados por este Cristo. Tudo que ameaça o bem-estar entre nós e o nosso Deus é pacificado por essa presença de Cristo. Tudo que desarmoniza a gente com Deus agora é pacificado pela presença desse Cristo vivo. Por isso a palavra de Jesus Cristo, urgentemente anunciada: paz esteja com vocês. Nossas teimosias, nossas ignorâncias, nossas resistências, nossos orgulhos, nossas vaidades, nossas soberbas, nossas arrogâncias, nossas indiferenças, nossos descasos, nossas desconsiderações, são todas tratadas pela paz. A paz é o remédio para tudo aquilo que nos separa de Deus. Nossas doenças espirituais são curadas pela paz que Cristo traz. Por isso a palavra primeira de Cristo, quando entra na dimensão de se relacionar novamente com seus discípulos após a ressurreição: a paz esteja com vocês. Em Cristo nós temos esta paz, a paz com Deus. Em Cristo nós estamos conectados com Deus. Cristo restabelece a nossa conexão com Deus, que havia sido perdida lá no Jardim do Éden. Ele vem agora e restabelece essa conexão e nos harmoniza com Deus. Este é o resultado do trabalho de Cristo, a paz entre nós e o nosso Deus. A primeira urgência da ressurreição, que Jesus faz questão de anunciar. A segunda urgência, a gente seguindo lá no texto do Evangelho, a gente vê que assim que Jesus fala essa palavra, que a paz esteja com vocês, Jesus vai para o segundo assunto, a segunda fala dele: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E esta é a segunda urgência. João capítulo 20, versículo 21. Não podemos ficar com as bênçãos e a paz retidos em nós. Não podemos ficar com tudo aquilo que Deus fez e entregou para nós através de Jesus Cristo apenas conosco. Isso não tem como isso acontecer. Na fala de Jesus Cristo é urgente que a gente tenha noção de que isso é grande demais, é importante demais para ficar apenas conosco. Eu envio vocês, como o Pai me enviou e eu vim e estabeleci a paz entre vocês, agora levem isso para as outras pessoas, eu envio vocês também. Nós não podemos estacionar com Deus e ficar desfrutando apenas da sua paz, desfrutando apenas do seu perdão, da sua bondade, da sua proteção. Nós podemos nos apropriar disso tudo, mas precisamos andar com isso. Precisamos nos sentirmos enviados. Jesus Cristo nos envia como mensageiros de tudo aquilo que Ele fez e de tudo aquilo que aconteceu entre nós e nosso Deus. Não pode ficar apenas conosco. Somos abençoados com a paz de Deus para sermos agentes da paz no mundo em que nós estamos. Somos pais que somos enviados para pacificar a nossa relação com nossos filhos. Somos mães enviadas para pacificar as relações familiares. Somos filhos enviados para vivermos em paz com nossos pais, com nossas mães. Somos família. Somos alunos, empregados, patrões, líderes, congregados e pastores, todos enviados ali onde estamos, para sermos agentes de paz aonde estamos. Essa é a segunda urgência. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A mensagem da vida e da ressurreição não pode ficar retida, não pode ficar guardada, não pode ficar presa em nós. Precisamos viver, precisamos compartilhar, precisamos anunciar, difundir, mostrar e, acima de tudo, precisamos assumir esse papel de pacificadores dentro do mundo. Todos nós somos enviados. Essa é a nossa urgência pascal de hoje. Temos a consciência de que somos enviados. Isso precisa ser dinâmico entre nós.
Não pode ficar parada essa mensagem, não pode ficar guardada. Isso precisa ser vivo, isso precisa ser latente dentro de nós, essa mensagem. Precisa estar viva, precisa estar ativa entre nós e as pessoas com quem vivemos. Vocês não podem mais ficar aí recebendo e esperando passivamente pelo que recebem. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para os discípulos e diz também a nós. Por isso ele diz, recebam o Espírito Santo e vão e sintam-se enviados. Eu sei que é difícil, por isso eu já estou mandando o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser a força que vai mover vocês. Agora ouçam o chamado do Espírito Santo e se deixem mover pelo poder do Espírito Santo e anunciem essa paz, anunciem esta vida. A vida é grande demais para ser guardada pela igreja. Deus não quer que a igreja guarde a vida. Deus quer que a igreja viva, que a igreja anuncie, que a igreja compartilhe, que a igreja se sinta enviada e nós somos a igreja. A terceira urgência também está no discurso de Jesus. A palavra seguinte, a terceira palavra de Jesus é: perdoados estão os pecados de vocês, perdoem também os outros. Essa é a terceira urgência pascal. Não há vida e ressurreição onde não há perdão, onde não há consciência de perdão. A essência da nova vida que Deus está trazendo através da ressurreição de Cristo é o perdão. A urgência da nova vida é perdão. O perdão está para ser oferecido, como Deus o oferece para nós, gratuitamente, que nós também possamos oferecer. Perdão é uma atitude incondicional. Não podemos estabelecer condições para perdoar alguém. Perdão é direito de todos receberem. Não somos nós que vamos dizer, eu te perdoo se, eu te perdoo desde que, eu te perdoo apesar de ou a partir de. Não. O perdão é perdão, não tem condição. Ele é entregue, ele é dado, ele é oferecido. É assim que Deus oferece, perdão incondicional. Esse perdão é a predisposição da nossa fé. Pela fé nós estamos sempre prontos para perdoar, mesmo antes de sermos ofendidos. Perdão não se nega jamais, não se tranca o perdão dentro da gente, porque ele pode ser a causa da nossa própria morte. Exerçam, pratiquem, repartam o perdão. Essa é a urgência pascal que Cristo deixa em terceiro passo. Em quarto lugar, a quarta urgência pascal, nós encontramos lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 12, quando milagres e maravilhas eram a marca da igreja. Curas e milagres entre as pessoas, ou seja, uma igreja que não se demonstrava indiferente aos que faziam parte dela. Quando curava, quando atendia, quando acolhia, quando recolhia, demonstrava a sua empatia para com as pessoas. Assim precisa ser a igreja de Cristo, da vida e da ressurreição. A nova igreja, o Novo Testamento, a nova vida, precisa ser marcado pela quinta urgência, que é a empatia. Todas as pessoas olhavam para aqueles cristãos e ficavam altamente admirados de verem quanto o amor circulava entre eles e o quanto eles eram disponíveis para as outras pessoas que observavam eles. Ia aumentando o grupo de cristãos por causa da empatia deles. Cuidado, atenção, solidariedade. A igreja que cuida bem das pessoas, a igreja que sempre quer o bem-estar de todos, a igreja que quer a alegria de todos, a igreja que se alegra com a presença de todos, a igreja que está sempre de braços abertos, a igreja que não fica criando regras para atrapalhar a chegada das pessoas e para dificultar a chegada das pessoas, para desfazer os caminhos que Cristo construiu com tanto amor, que é o caminho da tolerância, do perdão e da bondade. Empatia. Essa é uma urgência necessária. Nós precisamos nos ocupar com as dificuldades das outras pessoas. Nós precisamos nos ocupar com as tristezas, com as dores, com os sofrimentos, com as doenças, com as impossibilidades das outras pessoas. Nós podemos fazer isso. Deus nos dá essa habilidade. Deus faz isto conosco primeiro, para que aprendamos dele e façamos isso com as outras pessoas. Essa é uma forma de celebrar a vida e de promover a vida. E esta é a vida da ressurreição. Essa é a vida do Novo Testamento, da nova Igreja de Cristo. O povo falava muito bem deles, diz lá no versículo 12 do texto de Atos.
Precisamos provocar essa sensação nas pessoas. Que as pessoas falem muito bem de nós que já estamos nessa dimensão de vida, de nós que falamos da ressurreição, de nós que falamos do perdão dos pecados, que falem bem das nossas ações, que falem bem do nosso jeito de ser, que possamos ser movidos pela paz do Senhor, pelo perdão do Senhor e pelo envio do Senhor. E aí então, quando chegarmos lá como enviados, sejamos empáticos, solidários, amorosos. Estes são os movimentos pós-Páscoa que Deus espera de todos nós. Que Deus conceda esta graça para todos nós. Amém. Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação, as aves a cantar e a flor que surge no botão. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a quem encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir. Eu quero transmitir. Muito bem, agora nós vamos levar o nosso abraço para os nossos aniversariantes dessa semana e nós vamos encontrar no dia 18 de abril a Kathleen Rost e o Wagner Borges da Silva. São só esses dois aniversariantes que nós temos aí nesta semana. Para vocês o nosso abraço e eu desejo que Deus esteja presente na vida de vocês, dando para vocês sempre oportunidades de celebrar as alegrias, as conquistas, as vitórias que Deus nos permite também. Também queremos orar por todos aqueles que estão em situação de saúde, debilidade de saúde. Queremos lembrar o seu Francisco, queremos lembrar também a Vera, queremos lembrar a Norma, o seu Ramires, a Paty Eberhard, que se recupera também de uma cirurgia feita. Queremos lembrar a Regina,
Queremos lembrar também o Marcelo e outras pessoas que talvez a gente agora não saiba, né, que estão com dificuldades ou especiais. Nós queremos pedir que Deus esteja com vocês, que Deus encoraje para que todos possam ficar bem, para que todos possam ter a proteção, a bondade e o amor de Deus, certo? Vamos então ao nosso momento de oração. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por mais este momento de culto, esse momento de proximidade, de oportunidade de refletirmos na Tua Palavra e pedimos que nos mantenha sempre conectados a esta vida nova que Tu trouxeste para todos nós com a Tua ressurreição. Que possamos ter compreensão do significado dessa vida e da extensão de cada atitude nossa que nos conecta a essa vida que Tu ofereces para todos nós. Pedimos de uma forma especial para os nossos amigos e irmãos aniversariantes, que Tu amorosamente possa estender a Tua mão sobre eles, permitindo que eles possam encontrar alegria, paz, amor, bondade, serenidade, que possam ser felizes na sua vida, que possam ter muitas bênçãos, paz e bondade e muitos anos de vida. Que os Teus anjos estejam ao lado de cada um, protegendo e abençoando esses nossos amigos e irmãos. Também queremos pedir pelas pessoas que mencionamos há pouco, que são as pessoas que estão em situação de saúde debilitadas, que possam assim também ter a Tua presença, a presença dos Teus anjos, que tenham conforto, que tenham paz, que tenham bondade, que tenham esperança, e que Tu conceda a eles a graça da recuperação na sua saúde, concedendo conhecimento, sabedoria aos médicos que cuidam desses nossos irmãos, para que eles encontrem um caminho melhor e seguro, para que nossos irmãos possam ficar mais confortáveis. Da mesma forma, proteja os familiares para que todos possam juntos, unidos, vencerem esses momentos de grandes provações. Que a Tua graça e o Teu amor alcance a todas as famílias da nossa comunidade, permitindo sempre estarem sob Tua proteção e Teu amor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.